Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de fevereiro de 2022. China quer castigar pais de crianças mal educadas, parte 3. De acordo com a agência Reuters, o projeto de lei para a promoção da educação da família prevê que os pais sejam repreendidos e obrigados a frequentar programas de orientação de educação familiar se for detectado um comportamento muito mau ou criminoso em crianças sob os seus cuidados. Há muitas razões para os adolescentes se portarem mal, e a educação familiar inadequada ou falta dela é a principal causa, disse Zhang Tewei, porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos do Congresso Nacional do Povo, mais alto órgão do poder estatal e poder legislativo. O projeto de lei, que será analisado esta semana pelo Congresso Nacional do Povo, também pede aos pais que arranjem tempo para os seus filhos descansarem, brincarem e fazerem exercício. Tal como recorda a agência noticiosa, o regime chinês tem exercido um maior controle sobre a educação das crianças, tendo lançado várias medidas nesse sentido, como, por exemplo, tentando combater o vício dos jovens por jogos online considerados uma forma de ópio espiritual e a reprimir a adoração cega por celebridades da internet. Nos últimos meses, o Ministério da Educação já tinha limitado o tempo em que os mais novos podem jogar online para apenas 1 hora às sextas-feiras, sábados e domingos. Também reduziu os trabalhos de casa e proibiu o apoio escolar extracurricular ao fim de semana e feriados, para evitar que as crianças fiquem sobrecarregadas. Ao mesmo tempo, o país também está a incitar os jovens chineses a serem menos femininos e mais masculinos. Na sua proposta para prevenir a feminização de adolescentes do sexo masculino, divulgada em dezembro, o Ministério instou as escolas a promoverem desportos que cultivam a masculinidade, como o futebol. Allan Kardec também esclarece sobre a influência dos pais na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se vierem a falir no seu desempenho. O espírito Mirames esclarece sobre essa pergunta no livro Filosofia Espírita volume 5, há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça, na luz do amor. Os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina, desde mesmo a gestação. Por que não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual? O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremo-nos do que disse Jesus: são os doentes que precisam de médico. Lembremo-nos de Jesus, quando disse: eu e meu Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade de vida, um sorvendo os sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas.
Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Aproveitemos o tempo, começando pela oração, reformando os pensamentos no lar em cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho, e pode se desenvolver, se esse não tem uma formação elevada adquirida em outras vidas. Cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos, por amor, e que se multiplica em favor do agricultor. Pois é dando que se recebe. O pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus ilumine a cidade de seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência e Deus seja bem cumprida, e que, quando voltar ao mundo de origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, cumulando a paz em sua consciência. Mesmo que custe bem caro, a vida no bem, em favor dos filhos, representa a esperança e bem-estar para os trabalhadores. Se na terra não existe felicidade, ela existe mais adiante, e as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se, mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos, adiante eles aprenderão e, como nada se perde, o bem é mais duradouro, se não eterno embora possa dormir dentro da alma algum dia nascerá, com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou, receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio de luz, nascerá a claridade de estrelas. Felizes os filhos que adquirem qualidades morais semelhantes às dos pais, e muito mais felizes aqueles que os ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Simpatizemos com o bem, na ardidura do amor, para que esse amor nos ilumine por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para os que nos acompanham. Balneário Gaivota, 4 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.